Irmãos, vamos hoje para o nosso segundo tópico, não é? do tema geral que nós estamos tratando, do livro aí de John Stott, Discípulo Radical. Hoje nós vamos falar sobre semelhança com Cristo. Mas eu quero só dar uma recapitulada, meus irmãos, do assunto que tratamos no domingo passado. Só para refrescar um pouco a mente de vocês, no domingo passado nós tratamos, concluímos o primeiro capítulo do livro que trata sobre o inconformismo. Nós fomos chamados para sermos inconformados com esse século. O texto base é o texto de Romanos, capítulo 12, verso 2, quando Paulo diz que nós precisamos de uma renovação. A nossa mente precisa passar por uma renovação. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí nós tratamos sobre algumas tendências contemporâneas que nós temos que estar preocupados, irmãos, estarmos atentos a elas, porque essas tendências contemporâneas, elas nos tragam, elas tentam nos afastar do padrão bíblico de cristianismo, e nós devemos resistir a essas tendências. E quais foram as tendências que nós analisamos aqui na semana passada? Primeiro delas é o pluralismo, a ideia de que todo ismo é importante, ou seja, a ideia de que nós precisamos dar as mãos a todas as religiões, nós não podemos confrontar outras pessoas com a nossa religião, não podemos pregar o evangelho a um muçulmano, a um budista, a um católico, porque para quem defende o pluralismo, evangelização é uma afronta. Por isso que se tem hoje um movimento ecumênico, onde nós temos aí a junção de várias religiões, nós vemos líderes até mesmo de igrejas que se dizem evangélicas, que dão as mãos ao budismo, ao espiritismo, ao catolicismo romano. Daí nós explicamos aqui sobre o cuidado que nós temos que ter com essa tendência que tem invadido muitas igrejas evangélicas, ao ponto até mesmo de evangélicos afirmarem que os católicos são nossos irmãos. E não são, como eu expliquei. Por que não são? Porque eles não professam a mesma fé que nós professamos. São nossos amigos queridos e amados, mas não irmãos em Cristo. Por quê? Porque eles não aceitam a salvação somente pela fé, de acordo com o padrão bíblico. Eles dizem, a própria igreja, no seu conjunto de doutrinas, ensina que o homem é salvo por meio da fé e por meio das obras. Ensina sobre a intercessão de Maria, e nós não concordamos com isso. Maria não é nossa mediadora. O nosso mediador é um só, o Senhor Jesus Cristo. E a salvação é somente pela fé, mediante a graça de Deus que nos regenera, e o Senhor nos dá o dom da fé para que nós possamos crer em Jesus Cristo, na suficiência da sua obra na cruz. É isso que nos salva. Então, as pessoas que afirmarem isso, e outras doutrinas importantes, como, por exemplo, a Trindade, por isso que nós não damos as mãos aos Testemunhos de Jeová, porque os Testemunhos de Jeová não acreditam que Jesus Cristo é Deus, não acreditam na pessoa do Espírito Santo, e daí por diante, irmãos. Muitas outras religiões que nós não damos as mãos porque não se enquadram no padrão bíblico, ok? Então, tratamos sobre o pluralismo, falamos também sobre o materialismo, o perigo do materialismo, o perigo de uma vida voltada somente para as coisas aqui da terra, o perigo de estarmos só pensando no aqui e agora, de querermos construir, alcançar, abraçar as coisas aqui e acabamos nos esquecendo
das coisas mais importantes. E essas coisas mais importantes da vida são relacionadas ao cristianismo. Então, temos que ter muito cuidado com o materialismo. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, não é isso? Tratamos também sobre o relativismo ético. Relativismo ético, que é esses movimentos que hoje nós temos aí, meus irmãos, nas mídias sociais. Você vai encontrar o relativismo ético dentro das universidades, nas escolas públicas, particulares, em todos os lugares você vai encontrar o relativismo ético, na política, porque o relativismo ético ensina que todo comportamento é aceitável, que você não pode criticar o comportamento do outro. Se ele tem um estilo de vida, aquilo é problema dele. Você não pode dizer que é pecado. Então, o relativismo ético aí abarca, né, o conceito de que você pode ter uma vida promíscua, e isso não tem nenhum problema. O relativismo ético está relacionado também às questões com relação ao homossexualismo. Diz que o homossexualismo é uma prática aceitável e nós lutamos contra isso. Não lutamos contra as pessoas. Não lutamos, irmãos, contra pessoas, é contra esse tipo de conceito. Por exemplo, o aborto. Muitas pessoas dizem que o aborto é aceitável. Mas a Bíblia diz o que sobre isso? Diz que não é aceitável. Então nós ficamos com a Bíblia e não com a opinião pública. Ficamos com os conceitos da palavra de Deus. Então o relativismo ético, para ser bem sucinto, diz que cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. Cada um pode ter o seu comportamento, porque relativismo ético está relacionado ao comportamento. Cada um pode escolher o comportamento que quer, que não vai ter problema. Vai ter problema, sim. E nós, que somos defensores da verdade, temos que proclamar, temos que confrontar, claro, em amor. Não para ferir a pessoa, mas para confrontar a pessoa. Para ferir o seu coração, sim, com a palavra de Deus, que quebra. Não é isso que a palavra de Deus faz? É quebra. Despedaça o homem, confronta o homem, para que ele possa ser mudado. E falamos também sobre essa quarta tendência, que é o narcisismo, o amor por si mesmo. Aí falei um pouco sobre a história de Narciso, né, que viu seu reflexo, né, numa fonte de água, e ali ele se admirou com seu reflexo ao ponto de cair na fonte e morrer afogado. Existe um narcisismo muito grande dentro da igreja evangélica, um conceito errado, né, de amor próprio. Nós vimos aqui que nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que valorizar o que é do ser humano relacionado à criação, imagem de Deus, e a redenção. Sim, são coisas que nós precisamos valorizar. Mas existem outras coisas que nós não podemos valorizar, que estão relacionadas à queda. Essas coisas relacionadas à queda, nós não podemos valorizar. Então, tratamos sobre essas questões aí no último domingo. Hoje, então, nós vamos tratar sobre a semelhança com Cristo, que seria o segundo capítulo do livro de John Stott, o discípulo radical. Ok, meus irmãos? Qual é o propósito de Deus para o seu povo? Qual é o propósito de Deus para o seu povo? O que acontece depois, meus irmãos, que nós nos convertemos? Quando você se converte, o que acontece depois? Deve acontecer o quê, irmãos? Uma mudança. Se houve uma conversão, se houve uma regeneração bíblica, se o Espírito Santo ele habita em nós, deve haver, então, uma transformação. Irmãos, a pergunta do breve catecismo de Westminster, a primeira pergunta diz assim: qual é o fim principal e exclusivo do homem? Qual é a resposta? O fim
Vamos lá, irmãos? O fim principal, exclusivo do homem, é glorificar a Deus e se alegrar nele para todo sempre. Irmãos, vamos treinar, meus irmãos. São perguntas relacionadas à nossa confissão de fé, aquilo que nós acreditamos, que eu tenho repetido tanto aqui do púlpito, não é? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para todo sempre. Quando a pessoa ela é realmente regenerada, convertida, ela tem que aprender isso. Ela tem que entender que a sua vida agora deve ser de total consagração a Deus. Não vai ser somente uma parte da vida dela que ela vai consagrar a Deus, mas toda a sua vida vai ser consagrada a Deus a partir daquele momento. Agora deixe-me ser mais específico na pergunta. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Veja só. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Sendo bem específico. Deus, ele quer que o seu povo se torne como Cristo. Deus quer que você seja parecido com Cristo. Semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o povo que é de Deus. Nós somos chamados para isso, irmãos. Lembremos que lá em Atos, quando os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, foi porque eles estavam encharcados do conhecimento de Cristo. Durante um ano, Lucas diz que Paulo ficou ali em Antioquia ensinando o evangelho, ensinando doutrinas relacionadas a Cristo. Paulo não passou um ano ali ensinando outras coisas supérfluas, coisas que talvez muitos de Antioquia quisessem ouvir, mas não era o que eles precisavam ouvir para serem semelhantes a Cristo. Irmãos, o que alimenta a igreja, o que sustenta a igreja é doutrina. Não doutrina de homens, mas doutrina relacionadas ao conhecimento de Cristo, irmãos. Para muitas pessoas esse termo doutrina é enfadonho, é cansativo, porque não conhece e não se deleitam no verdadeiro ensino da palavra de Deus. É você conhecer mais sobre o caráter de Deus. Você conhece o caráter do seu Deus? Você conhece os atributos do seu Deus? Se eu pedisse para você nessa manhã dizer aqui pelo menos 5 atributos de Deus, será que você diria? Eu espero que todos aqui possam dizer, né, no mínimo 5, 10 atributos do nosso Deus, 10 características. Porque, meus irmãos, nós devemos estar nessa busca constante de conhecer, de prosseguir em conhecer a Jesus. Então, Deus quer que seu povo se torne como Cristo. Depois de um ano em Antioquia, ensinando sobre Cristo, os cristãos, os discípulos, eles, irmãos, estavam vivendo de tal maneira que as pessoas que viam eles e ouviam a pregação deles, não é, diziam, eles se parecem com o que eles pregam. Eles pregam Cristo. Eles se parecem com a mensagem que eles anunciam. Então, nós somos chamados a nos assemelharmos com Jesus, meus irmãos. Essa é a vontade de Deus para o seu povo. Qual é a base bíblica, então, para essa afirmação? Irmãos, a base bíblica não é um simples texto. Por quê? Porque essa base, ela é substancial, muito substancial. Nós não podemos resumir em apenas um texto, certo? Ela consiste de pelo menos 3 textos, ou 3 versículos, que nós precisamos ter em mente,
que devem estar relacionados, ok? São 3 textos, Romanos 8, 29, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, e 1 João 3, 2. Eu vou colocar aqui na projeção, ok, irmãos? Romanos 8, 29, 2 Coríntios 3, 18 e 1 João 3, versículo 2. Então, o primeiro texto é Romanos 8, 29. Veja o que Paulo escreveu aí. Paulo diz que Deus predestinou o seu povo para que o seu povo fosse conforme a imagem do seu filho. Irmãos, nós sabemos que quando Adão ele caiu, ele perdeu muito, não é, da imagem divina. Ele não perdeu tudo da imagem divina. Porque tem pessoas que têm um conceito equivocado sobre a queda, não é? Às vezes porque não estudaram e acham que a imagem de Deus foi totalmente eliminada do ser humano. Não. Não foi eliminada totalmente. Ela foi distorcida, ela ficou distorcida, deformada no ser humano. O ser humano continua com a imagem de Deus, ok? O homem foi criado à imagem de Deus. E é claro, se eu perguntar para você nessa manhã o que é a imagem de Deus, eu espero que todos aqui saibam me responder, não é? A imagem de Deus não tem nada a ver com aparência física. Não tem nada a ver com aparência física. Tem a ver com vontade, tem a ver com santidade, tem a ver com liberdade. Então, também tem a ver com a mente, o nosso modo de pensar. Então, tudo isso foi atingido na queda. Por isso que Paulo diz que agora, qualquer um que não esteja em Cristo tem a sua mente obscurecida pelo pecado. Tem a sua vontade escravizada. Tem os seus desejos voltados não para glorificar Deus, mas para glorificar a si mesmo, para glorificar o seu próprio ego. Então, veja, houve uma distorção. O homem foi criado para buscar a vontade de Deus. Sim, o homem foi criado para ter liberdade, para viver uma vida agradável a Deus. Agora ele não tem mais essa liberdade. Ele agora é escravo do pecado, por isso que o homem não tem mais livre-arbítrio. Livre-arbítrio, meus irmãos, é um conceito grego criado. A Bíblia não fala sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um conceito herético de liberdade. Todos os homens foram criados com liberdade, sim. E eu falo homens aqui no sentido gênero da palavra, né? Homem e mulher. Então todos foram criados com liberdade. Mas não liberdade independentemente da vontade de Deus. Liberdade dentro da vontade de Deus. E essa liberdade foi perdida na queda. Agora nós somos escravos do pecado, né? Quando não tínhamos Cristo. Escravos do mundo e do diabo. Os nossos 3 inimigos, ok? Então o homem ele continua com a imagem de Deus, mas com a imagem totalmente distorcida. Ele não deseja mais buscar a Deus. Ele olha para a criação, e é o próprio apóstolo Paulo que diz isso lá em Romanos. Ele olha para a criação e é algo inato. Porque Deus colocou a sua lei dentro do nosso coração. E o homem olha para a criação e ele percebe que existe um Criador, só que ele nega isso. Ele tenta reprimir isso. Veja, isso aí é a distorção que aconteceu no coração dele. Por quê? Ele quer negar a existência de Deus. Ele quer tirar a glória que é devida a Deus e dar a quem? A criatura. Paulo diz que os homens deixaram de adorar a Deus para adorar a criação. Então, a imagem de Deus está
no mais vil dos pecadores, porém distorcida. Mas em Cristo, meus irmãos, o que é que acontece? Em Cristo, a imagem de Deus é restaurada. Paulo fala aqui sobre conformidade à imagem de Deus. Significa ser como Jesus, a semelhança de Cristo. Esse é o propósito eterno para o qual Deus nos predestinou. Ele usa essa expressão aí. Nos predestinou. Então, antes da fundação do mundo, antes que qualquer coisa tivesse existido, na eternidade passada, Deus, a Trindade Santíssima, ela decidiu, de acordo com o seu querer, escolher você e a mim. Escolher os seus. E nessa escolha que a Trindade fez, que Deus fez, Deus então predestinou que nós, que seríamos chamados no tempo, seríamos regenerados naquela determinada data, passaríamos a ter o Espírito Santo, então nós nos tornássemos cada dia parecidos com Cristo. Então Deus fez isso lá na eternidade, irmãos. Na eternidade. O objetivo de Deus, então, é que você se pareça com o Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. O propósito de Deus é esse. Agora, tem um segundo texto, irmãos. 2 Coríntios 3:18. Segunda Coríntios 3:18. Veja como que acontece essa transformação na nossa vida. Irmãos, vão aí captando a ideia, viu? Vão captando. O que eu quero dizer com isso? Eu citei o primeiro texto, que está falando de algo que aconteceu quando, irmãos? No passado. Ok? No passado. Deus planejou isso lá na eternidade passada. Agora o segundo texto vai falar do presente. 2 Coríntios 3:18. Deixa eu colocar aqui na projeção para vocês acompanharem também. Diz assim a palavra do Senhor. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando ou refletindo, não é? Como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados ou mudados, não é? De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então a perspectiva aqui mudou. Do passado para o presente. Da predestinação eterna de Deus para a transformação que Ele realiza em nós, no presente, por meio de quem? Por meio do seu Espírito Santo. Do propósito eterno de Deus de nos fazer como Cristo para a obra, veja, meus irmãos, histórica de nos transformar à imagem de Cristo mediante o seu Espírito. Irmãos, essa transformação, ela não acontece com a nossa própria força, ela acontece pela ação do Espírito Santo em nós. Sim, a pessoa pode ter um comportamento bíblico, como os apóstolos. Sim. Você não conhece uma pessoa generosa? Você diz assim, olha, essa pessoa realmente, ela se comporta melhor do que certos cristãos. Você já viu alguém assim? Você já viu alguém falando assim? Você conhece alguém assim? Mas ela não foi regenerada. Ela não foi regenerada. Ela não foi regenerada. Ela não faz com o objetivo de honrar a Deus. Você já viu uma pessoa dizendo o seguinte, ou fazendo o seguinte, talvez você já tenha feito isso, ou talvez faça, né? A pessoa vai ajudar outra pessoa e ela geralmente tem a intenção de quê? Ou ela tem a intenção de que a outra retribua, não é? Ou que aquilo que ela está fazendo possa cair na conta dela de alguma maneira.
Eu lembro, na época, né, que ainda não era cristão, né, isso na minha infância, lembro da minha mãe, da minha avó, todos éramos muito católicos, muito católicos. E eu lembro das vezes, né, quando eles iam dar esmolas, e assim, era tipo um rito, né, para dar esmola, principalmente quando chegava na época da Semana Santa, né, que as pessoas geralmente nessas épocas ficam, né, elas tentam se consagrar ali e depois da consagração passam a viver uma vida pregressa terrível. Mas na Semana Santa ou no Natal, naquelas épocas que a igreja comemora esses eventos religiosos, então geralmente se tinha um rito, né, de dar alguma coisa para as pessoas, de oferecer alguma coisa boa para as pessoas, mas para quê? Para ser visto. Para ser visto. E mesmo que não fosse para ser visto, querendo ou não, aquilo alimentava o ego. Não é? A pessoa, quando contribuía ou quando contribui, não é? Ela se acha uma pessoa super importante, maravilhosa. Olha como eu sou uma pessoa boa, tá vendo? Eu ajudo a igreja, eu ajudo os pobres, não é? Eu ajudo quem preciso. Irmão, só quem muda essa concepção é o Espírito Santo, que faz com que nós sirvamos uns aos outros para a glória de Cristo, para que nós não venhamos pensar em nós mesmos. Por isso que aqui entra em cena a obra da terceira pessoa da Trindade, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É pela força do Espírito Santo em nós que nós vamos, irmãos, realizar as obras de Deus. O que aconteceu com Cristo acontece conosco. E aqui eu já falei para vocês, né, em um estudo que ministramos sobre o conhecimento de Cristo, que os milagres que Jesus realizou, tudo que Jesus fez, irmãos, Jesus o fez não pelo poder, não é, da sua divindade, da sua deidade. Lembremos que Jesus, quando veio até nós, quando Deus Filho veio até nós, ele teve que fazer o quê? Se esvaziar de si mesmo. Vamos ler daqui a pouco um texto que confirma isso. Teve que se esvaziar de si mesmo. Continuou sendo Deus? Claro! Ele sempre foi Deus, ele não foi criado, ele sempre existiu, ele é eterno. Mas ele teve que se abster de usar a sua divindade. A divindade sempre esteve lá em Jesus, mas ele se absteu de usar a divindade. Como é que então Jesus realizou os milagres? Como é que Jesus viveu da maneira que viveu? Pelo poder do Espírito Santo. Jesus é o homem repleto do Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado a Jesus sem medidas. Por isso que Jesus realizou o que realizou. A mesma coisa acontece com você e comigo. O Espírito Santo é dado a nós para que nós possamos, meus irmãos, viver uma vida diferente. Uma vida para a glória de Deus. Uma vida onde Cristo possa ser visto em nós. Agora o terceiro texto. 1 João 3, versículo 2. João 3, 2. Agora, meus irmãos, nós vamos para onde? Passado, presente, futuro. João diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Veja só como isso é interessante. Não sabemos e, ao mesmo tempo, sabemos. Você sabe e não sabe. Como assim? Nós não sabemos, irmãos, todos os detalhes, como é que nós seremos. Você sabe? Nós não sabemos. Nós sabemos, por exemplo, meus irmãos, que a criação, ela vai passar por uma renovação. Deus não vai destruir a criação, mas a criação, ela vai ser renovada de uma maneira, aí vem os detalhes, que nós não podemos compreender como é que isso vai acontecer.
Porque Paulo diz em Romanos que a criação, ela geme pelo dia da restauração. Então vai acontecer uma restauração, não é? Então, nós sabemos que isso vai acontecer, mas não sabemos os detalhes. Nós sabemos que seremos como Cristo. Aí você pergunta, como Cristo? De que maneira? Eu já falei um pouco sobre isso também no estudo sobre o conhecimento de Cristo. Quando Jesus Cristo ele foi assunto aos céus, quando ele subiu, está agora à direita da majestade, Jesus ele não subiu em espírito, ele subiu em corpo e espírito, com um corpo glorificado. Então, a única pessoa que hoje está lá no paraíso com corpo é Jesus. Só Jesus. Eu já expliquei até para vocês, meus irmãos, quando Jesus adentra os céus, e o Salmo 24, não é, fala um pouquinho sobre isso. Abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Como o rei estivesse fora, agora voltou, não é? Ele volta, ele retorna, ele nunca deixou de estar lá, não é? A onipresença dele. Mas a ideia é que o rei está voltando. Aquele que deixou a sua majestade e se fez pobre, deixou a sua riqueza e se fez mendigo, agora volta. Ele retorna. Abram-se os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Aí tem uma pergunta. Quem é o Rei da Glória? É como se uma pessoa apontasse e dissesse, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Jesus está com o corpo. Nós sabemos que no novo céu, na nova terra, nós teremos um corpo. Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, fala sobre esse corpo. Nós teremos um corpo, como o de Cristo, como diz aqui o apóstolo João. Nós seremos semelhantes a Cristo. Nós teremos mãos, olhos, teremos um corpo físico, mas não com as mesmas propriedades que nós temos agora, nesse corpo de morte. Mas teremos, mas nós não sabemos os detalhes. Nós só sabemos que seremos como Ele. Nós sabemos que muitas coisas que nós temos aqui na terra vai continuar lá no novo céu e na nova terra, mas nós não sabemos como isso vai acontecer, de que maneira. Não sabemos os detalhes, nós sabemos que há uma continuidade de muitas coisas, mas não sabemos de todos os detalhes. Uma coisa que nós temos que saber, irmãos, a única coisa que nós temos que saber e estarmos contentes com isso é com a gloriosa verdade que nós estaremos com o nosso Cristo, que nós estaremos com Ele por toda a eternidade e seremos como Ele, meus irmãos. É isso que João está aqui nos ensinando. Para onde os nossos olhos, as nossas emoções, a nossa volição, tudo que é em nós deve se voltar é para essa verdade gloriosa, meus irmãos, que nós estaremos com Cristo. Mesmo não sabendo os detalhes de como será o novo céu na nova terra, nós nos alegramos porque estaremos com Ele. Isso é o bastante. Isso é o bastante. Então, meus irmãos, aqui nós temos 3 perspectivas: passado, presente e futuro. E todas apontam para a mesma direção. O eterno propósito de Deus. Nós fomos predestinados. O propósito histórico de Deus. Estamos sendo mudados, transformados, não é, pelo Espírito Santo. E o propósito escatológico de Deus, seremos como Ele. Vou repetir. Propósito eterno, fomos predestinados. O propósito histórico, estamos sendo mudados, transformados pelo Espírito Santo. E o propósito escatológico, seremos como Ele. Escatologia é o ensino das coisas futuras. Então, irmãos, tudo isso contribui
para a mesma finalidade, de sermos, né, como Cristo. Por quê? Porque esse é o propósito de Deus, para mim e para você, sermos como o Senhor Jesus Cristo. Até aqui, meus irmãos, está dando para ficar claro o tema? Nós só estamos introduzindo, irmãos. Isso aqui é só uma introdução, certo? Vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Esses 3 textos que nós lemos aqui. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer. Isso. Isso. É uma coisa só, não é? É uma coisa só. É uma coisa só. Evangelho da graça, Evangelho do reino, é uma coisa só. Hum. Uhum. 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 Mas assim, uma coisa está relacionada com a outra. Não é? Porque nós pregamos o evangelho da graça, anunciando a obra de Cristo, e ao mesmo tempo, quando esse evangelho da graça é anunciado, não é? Nós anunciamos também o evangelho do reino, não é? Que o rei veio, que o rei morreu, não é? E ele já instituiu o seu reino a partir da igreja, e que esse reino vai ser consumado na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então, nós já anunciamos, essas duas coisas já estão envolvidas, não é? Desde o Antigo Testamento, essas duas coisas já estavam entrelaçadas. Não é? Sim, pode perguntar. Nós temos certeza que Jesus não está. Antes eu já ficava vendo assim, Jesus veio, salvou, e nós somos, vivemos pela graça, porque somos salvos, né? Mas assim, existe um grupo que se reúne, que eles falam muito que é o evangelho do reino que tem que ser pregado. Porque o da graça nós já sabemos. Agora, o evangelho do reino é o que tem que ser pregado. É estranho isso, muito estranho, porque o evangelho da graça e o evangelho do reino é uma coisa só, né? Estão entrelaçados um no outro. O evangelho da graça é um anúncio de que Cristo morreu para que nós fôssemos salvos por meio da sua obra. Não é? E salvos por meio da sua obra, agora nós anunciamos, não é, o reino de Deus que já está presente por meio da igreja. E anunciamos a vinda desse rei que virá para consumar todas as coisas. Então, esse conceito que tem sido ensinado por outros grupos é estranho, né? Porque eles não podem ser ensinados separadamente, estão juntos, unidos, né? Agora, nos preparando para a vinda do Cristo, porque a salvação já nos foi dada, a graça nós já temos. O conceito. Assim, que ficasse claro, se todo mundo tem essa consciência de que verdadeiramente Cristo vai voltar, porque como o senhor acabou de dizer, parece que não, porque está todo mundo assim muito envolvido com tantas coisas que parece que não tem essa consciência, principalmente aquele que está buscando, como ele. Eu acho que nem sempre foi pregado assim. Eu acho que agora está sendo pregado mais dessa forma. Só que assim, eu realmente estou entendendo mais assim agora. Antes eu achava assim, não, Cristo, eu acho que por isso muitos se desviam, porque acham que Cristo já veio, então pronto, eu já sou salvo. Não precisa continuar
Cristo vai voltar e ele vai separar os seus, né? O joio do trigo. Pois é, aí esse é um conceito totalmente equivocado, né? Que muitos cristãos têm tido. Não, exatamente. A irmã tocou num ponto aí que é importante a gente analisar. Que é aquele velho conceito, a caricatura que fazem dos presbiterianos, né? De muitos presbiterianos. De quem é, geralmente, de linha reformada. Mais especificamente com a gente. Eles dizem que, e eu já falei isso várias vezes aqui, vou repetir novamente, é aquele conceito, caricatura de presbiteriano. Que eles dizem que nós dizemos que uma vez salvo, salvo para sempre. Irmãos, a frase está corretíssima. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem nenhum problema aí. Realmente, a salvação não pode ser perdida. Não é? Deus dá a salvação, e essa salvação ela foi planejada na eternidade. Então, a salvação não pode ser perdida. Não é? Porque ela não está nas minhas mãos, está nas mãos de Deus. Jonas já disse, a salvação pertence a quem? Ao Senhor. O Senhor que nos deu a salvação. E é por meio da obra do Espírito, se o Espírito está em nós, é o Espírito que nos leva à verdade. Uma vez que você foi regenerado, não tem como deixar de ser regenerado. Ou seja, a obra que Deus começou em você, Deus vai concluir. Querendo você ou não, Deus vai concluir e vai fazer e vai levar você a querer isso. Porque o próprio Paulo diz que é Deus que efetua em nós tanto querer como realizar. Por mais que Paulo disse, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Não é? Desenvolver no sentido de, coloca ela para ser vista, coloque a salvação em prática, mas nunca se esqueçam que quem dá vontade de fazer isso para vocês é Deus. É o Espírito Santo que faz isso, trabalhando no coração de vocês. Ok? Vamos lá, então, voltar para a frase aqui. Uma vez salvo, salvo para sempre. Corretíssima. O problema é que muitos dizem o seguinte, eles dizem que estão salvos uma vez, né, e daí eles podem viver, né, do jeito que quiserem. Né, podem pecar, podem fazer isso, aquilo, outro. Errado. Se algum presbiteriano pensa assim, não nasceu de novo. Você pode ser presbiteriano, mas você não é crente. Você não é cristão. Você é mundano. Verdadeiro presbiteriano, bíblico, reformado, ele crê na salvação eterna, mas ele também crê na santificação do Espírito Santo. Ele sabe que o mesmo Deus que efetua em nós tanto querer como realizar, ele nos salvou, nos elegeu antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, 4 e 5. Paulo diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. A eleição é para a santidade. Se um cristão pensa contrário a isso, está totalmente equivocado. Se ele não procura a santificação, ele está totalmente equivocado. Ele sabe que a santificação não é um meio de salvação, porém é um meio de agradar a Deus. Porque o próprio Deus disse para o seu povo, sede santos, porque eu sou santo. Deus nos chama à santidade, a uma vida agradável a Ele. Já está falando, não é? A frase já diz, agradável a Ele. Nós então agradamos a Deus com uma vida santa, uma vida diferente, uma vida semelhante à de Cristo Jesus. Tendo essas três coisas na nossa mente, o que aconteceu no passado, o que acontece agora no presente e o que vai acontecer no futuro. Meus irmãos, essas três coisas precisam estar bem definidas na nossa mente. Se essas três coisas não estiverem bem definidas na nossa mente, dificilmente nós viveremos uma vida semelhante à de Cristo. Dificilmente, meus irmãos, nós viveremos como cristãos verdadeiros. Temos que ter sempre em mente essas três coisas. Lembre-se, eu vou repetir novamente. O eterno propósito de Deus, você foi predestinado. Não tem para onde correr não, viu? A predestinação é bíblica, está na Bíblia. Né? Deus predestinou, viu? Deus decretou todas as coisas. Nós fomos predestinados. Propósito histórico, estamos sendo mudados. Estamos sendo moldados também. Mudados e moldados, por dentro e por fora. Aí, aqui nós temos que ter a questão do cuidado, né? Que todo cristão deve ter. Você afirma uma coisa, mas não vive aquilo que afirma.
nós temos que ter muito cuidado, temos que nos policiar com isso, meus irmãos. Porque o propósito do Espírito Santo é nos mudar e nos moldar. Deus não quer somente uma parte da minha vida consagrada a Ele. Deus quer que tudo na minha vida seja consagrado a Ele, tudo. Deus quer que os meus pensamentos sejam consagrados a Ele, o meu falar, não é? o meu agir deve ser consagrado exclusivamente a Ele. Tudo na minha vida, todos os recantos da minha vida devem ser consagrados ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito histórico de Deus. Aquele que começou a boa obra em nós, há de aperfeiçoá-la até aquele grande dia. Aí sim, aí você olha para o futuro, propósito escatológico, você vai ser como Jesus. Isso vai acontecer, vai ser um dia glorioso. Vai ser um dia, irmãos, que nós não temos ideia, não é? De tamanha obra gloriosa que vai acontecer conosco. E que nós aguardamos. E a cada dia, meus irmãos, isso vai se ampliando, deve se ampliar no nosso coração. Nós devemos cultivar essa transformação, porque isso é importante, veja. Se nós não estivermos cultivando aqui uma vida de transformação, o desejo relacionado à vida de Cristo não vai ser intenso. Porque o desejo de ser semelhante a Cristo, certo? De estar com Cristo no novo céu e na nova terra, deve começar de agora. Por que muitas vezes nos tornamos pessoas materialistas? Porque a nossa visão, meus irmãos, de cristianismo se torna só para aqui e agora. Irmãos, e aqui eu quero abrir um parênteses para comentar algo para vocês. Existe um movimento que nós denominamos, né, e vocês já conhecem, teologia liberal. E um dos defensores da teologia liberal, ou do chamado teísmo aberto. Teísmo aberto. O teísmo aberto ensina que Deus, ele não conhece o futuro. Deus não conhece o futuro. Que Deus está aprendendo conosco. Não é que Deus pode ser surpreendido com o futuro. O futuro não está pronto. E quem defende essa visão hoje no Brasil, um deles é Ricardo Gondim, pastor, não sei se hoje é mais pastor, não considero mais ele como pastor. Ricardo Gondim já foi um pastor com conceitos, não é, ortodoxos. Hoje ele não tem mais esse conceito. E eu vi em uma das suas exposições no YouTube, faz muito tempo, eu acho que foi em 2012 que eu vi isso. E ele dizia o seguinte: vocês precisam aprender, palavras de Ricardo Gondim, vocês precisam aprender que a vinda de Jesus Cristo é utópica, que é uma utopia. É um ideal. O que é que ele quis dizer com isso, irmãos? O que é que ele quis dizer com isso? Que a vinda de Cristo não vai acontecer. Que nós temos que buscar um aperfeiçoamento constante. Veja só o que ele está ensinando até hoje. Espero que Deus mude o coração dele. Que é um ideal. Para que os seres humanos mudem, evoluam. Irmãos, se Cristo não tivesse ressuscitado, Paulo diz que tudo o que fazemos é vão. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Se Cristo não vai voltar, vamos para casa. Para que igreja? Para que ficarmos aqui 2 horas cantando, orando, lendo? Para que isso? Nós estamos aqui no dia do Senhor porque Ele ressuscitou. Porque Ele voltará, meus irmãos. Jesus voltará. Nós cremos nisso. Milhões e milhões já partiram crendo nisso. E nós cremos nisso, meus irmãos. Nós cremos na vinda gloriosa de Cristo. E agora, no presente, nós estamos procurando a cada dia
a semelhança com Ele, estamos a cada dia mortificando o nosso eu, estamos a cada dia carregando a nossa cruz, testemunhando do amor, da graça, da ira, do juízo, das misericórdias desse Deus grandioso que nós servimos, que nós adoramos, que nós cantamos, que nós procuramos aprender cada vez mais, para que nós sejamos fortalecidos, para que a nossa esperança esteja sendo revigorada a cada dia, a cada momento, meus irmãos, para que nós não venhamos ver como pessoas materialistas, só para o aqui e agora. Não, a vinda de Cristo não é uma utopia, é uma verdade, é a verdade. Jesus voltará. Ele voltará. Eu creio nisso. É nisso que nós temos que crer. Então, irmãos, é assim que deve estar enquadrado o nosso pensamento. Nas questões do passado, do presente e do futuro. Deu para entender isso aqui, irmãos? Mais alguma pergunta? Eu vou já abrir para as perguntas aqui, meus irmãos, porque eu vou deixar para um segundo momento aqui. Tem muitas coisas que nós vamos tratar ainda sobre a semelhança com Cristo. Eu quero deixar para a próxima semana. Eu queria, então, abrir já para perguntas, para que vocês possam perguntar. E aí a gente tem um tempo bem considerável aqui. Isso. Eles dizem, exatamente, se for por aí, morreu, acabou. Morreu, acabou. Se for por aí, que Deus é esse, irmãos? Que não conhece o futuro não está pronto, não é? Um pastor que afirma que Jesus não vai voltar. É estranho, irmãos. Olha, por mais que um teísta diga, não, eu creio que Jesus vai voltar, mas ao mesmo tempo você vê ele negando, dizendo que Jesus a vinda de Cristo é uma utopia. Como assim? O próprio Ricardo Gondim, naquele desastre que houve, o tsunami que houve na Ásia, foi em dezembro. Eu não lembro, irmãos, o ano. Não sei se vocês lembram aí o ano. Mas vários desastres que aconteceram, alguns deles aconteceram perto do Natal. Aí ele disse assim, estamos aqui comemorando o Natal, comemoramos o Natal, mas houve aquele tsunami. Aonde é que estava Deus? Aí ele dizia no texto, cada dia eu fico mais voltado para essa ideia de que Deus não conhece o futuro, porque por que Deus não impediu aquele desastre que matou centenas de pessoas? Eu pergunto para ele, e por que ele permitiu Jesus morrer na cruz? O maior desastre de todos, porque ele determinou. Ele determinou aquele desastre lá na Ásia. Depois daquele desastre, centenas e centenas de pessoas se voltaram para Jesus. Deus tem os seus propósitos, mas nós não sabemos os detalhes. Sabemos de que muita coisa de ruim que acontece vai convergir para o nosso bem e para a glória de Deus. É isso que nós sabemos. Paulo disse em Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Então aquele tsunami glorificou a Deus, querendo o Ricardo Gondim ou não, glorificou a Deus. Mesmo que a gente não entenda os desastres porque acontecem, nós sabemos que tudo está nas mãos de Deus. Nós não temos resposta, meus irmãos, para dar para cada desastre que acontece. Como esse que nós estamos experimentando no mundo, não é? O coronavírus. Deus está no comando. Deus está no governo. Deus tem as rédeas do mundo em suas mãos. O mundo não está fora de controle, porque Deus controla todas as coisas. Sim, pessoas são responsáveis por seus pecados, e Deus vai punir cada uma delas, mas eu creio naquilo que a Bíblia diz, que Deus determinou todas as coisas, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, muitas coisas, irmã Lídia, que os defensores dessa teologia afirmam, realmente leva a isso. Né? Se eu acreditar nisso, no final das contas, se eu morrer, o que é que eu vou encontrar lá do outro lado? Né? Nada. Porque esse não é o Deus verdadeiro, que não conhece o futuro. Um Deus fraco. O nosso Deus não é um Deus fraco, impotente. É um Deus que conhece
todas as coisas, que determinou todas as coisas. Lembre sempre disso. Se Deus ele conhece o futuro, é porque ele determinou o futuro nos seus mínimos detalhes. Vamos lá, irmãos? Perguntas? Perguntas, colocações que vocês queiram fazer. Irmãos, nós estamos numa escola bíblica dominical, viu? Vocês precisam ter um momento aí para formular as perguntas de vocês, fazer afirmações. Exatamente. Exatamente. Aí na próxima semana eu vou mostrar para vocês como é que nós imitamos Jesus. Quais são as áreas que nós temos que imitar o Senhor Jesus Cristo. Aí eu vou trabalhar essa parte aqui do estudo com vocês, falando então dos exemplos de Jesus, e daí então nós vamos entender mais sobre esse tema, semelhança com Cristo. Sim. Sim. Isso. Isso é um conceito que foi criado por teólogos gregos. Isso é uma ideia dos filósofos gregos, que a igreja, infelizmente, absorveu. Não é? A igreja absorveu esse tipo de ensino, só que faça uma pesquisa na sua Bíblia. Procure o termo livre-arbítrio. Você não vai encontrar. Nós, reformados, né, formulamos a ideia mais apropriada para a liberdade do ser humano como livre agência. Ou seja, Deus criou agentes livres. Ou seja, Adão era um robô? Não. Adão não era um robô. Você não é um robô. Nenhum ser humano é robô. O ser humano faz aquilo que está no seu coração, que ele tenta fazer. Agora, de uma maneira que nós não temos como compreender, porque isso está além da nossa compreensão, é um assunto que corresponde à soberania de Deus. Deus determina todas as coisas. Veja como, meus irmãos, isso aqui, a ideia é essa. Veja. Estão vendo aqui esse haste de ferro? Então, Deus, ele determinou, certo? Ele determinou que coisas acontecessem. Então, Deus determina os meios e os fins para que isso aconteça. Então, para que algo aconteça, Deus, na sua soberania, ele usa a nossa liberdade, a nossa vontade, para que a sua vontade, a vontade de Deus, que é soberana, seja feita. Então, de uma maneira que a gente não compreende, de maneira que Deus não vai colocar no coração, por exemplo, Deus não colocou no coração lá de Pilatos para que Pilatos lavasse as mãos, deixando que Jesus fosse entregue à crucificação. Deus não entrou no coração de Judas e disse, ó Judas, agora você vai trair o meu filho. Deus não fez isso, não é? A Bíblia diz que foi o diabo que entrou no coração de Judas, e Judas fez porque quis fazer aquilo. Só que no âmbito soberano, Deus determinou. Agora, como é que Deus faz isso sem interferir na nossa liberdade? Eu não sei. É um mistério. Mas Ele faz. Ele faz. Ele faz sem interferir na nossa liberdade. Ele deixa o homem livre, porque Deus criou o homem como um agente livre, mas não livre da sua vontade. Somente a vontade de Deus é que predomina na nossa vida. Somente a vontade de Deus. Essa é a ideia. Não é? Então, existem os meios, né, para atingir os fins. E os meios é justamente o que nós fazemos. As nossas obras, o que nós realizamos para atingir os fins. As duas coisas estão aqui. Soberania e liberdade humana. Certo? Para nós não sabemos dizer como é que essas duas coisas andam juntas. Nós afirmamos porque a Bíblia diz que elas andam juntas.
Mas é um mistério, existe um mistério aqui no meio, não cabe a você e a mim, vai além da nossa compreensão. Por isso que Paulo chega lá em Romanos capítulo 11, falando sobre esses assuntos, sobre predestinação, eleição de Israel, não é? E no final ele para e diz, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Aí no final ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Nós afirmamos as duas coisas, mas há um mistério. Como há na Trindade. Você não crê na Trindade? Me explique a Trindade. Não tem como explicar. Vai além da nossa compreensão. É um só Deus. Mas a Bíblia fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três. Da mesma essência, da mesma substância, com os mesmos atributos, o mesmo ser. Um só Deus. Mas nós não sabemos explicar. Às vezes a gente conta uma historinha para a criança, né? Umas explicações lá do ovo, da laranja. Não dá. É coisa simples. Irmãos, vai além da nossa compreensão. Vai além da nossa compreensão. Só afirmamos. Essas doutrinas nós afirmamos. Se alguém quiser questionar, se alguém quiser duvidar, vai se ver com Deus. Vai se ver com o Senhor. Hã? Então somente creamos. Então somente creamos. Há coisas que dá para a gente, não discutir no bom sentido da palavra, não é? Dá para a gente pesquisar, mostrar o contexto, analisar, mas tem outras coisas, meus irmãos, está muito claro aqui, claro e ao mesmo tempo complexo, não é? A Bíblia fala, mas a Bíblia também não traz explicações para que você entenda. As coisas que foram reveladas foi para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. As coisas encobertas pertencem a Deus. As coisas que não foram reveladas pertencem a Deus. Há muitas coisas na Bíblia misteriosas. Nenhum teólogo na face da terra vai conseguir entender tudo que está na Bíblia. Nenhum teólogo. Há muita coisa que eu estou pregando para vocês aqui, que eu estou expondo um texto, que às vezes eu passo de maneira rápida, porque o assunto ali é complexo. Não dá num sermão para tratar sobre esse assunto. É um assunto complexo. E é um assunto que vai levar anos e anos. Talvez nunca chegue ao ponto da nossa vida de entendermos certos textos na Bíblia. Só na eternidade, quando tivermos a mente de Cristo completa, não é? 100%. Aí sim. Mas nem tudo. Nem tudo. Porque mesmo com a mente de Cristo, lá no Novo Céu e Nova Terra, você não vai poder compreender quem é Deus de maneira exaustiva. Impossível fazer isso. No Novo Céu e Nova Terra, nós vamos continuar a crescer no conhecimento. Por toda a eternidade, crescendo no conhecimento de Deus. Semelhante a Ele. Isso. Não Deus, né? Não deuses, um monte de Deus, não. Semelhantes, com o mesmo corpo, com o corpo como de Cristo, mas nunca com a mesma natureza que Cristo possui, porque Ele é Deus. E nós somos criaturas. Sempre servos. Sempre servos. Sempre servos. Servos para sempre, por toda a eternidade. Isso. Resquícios, né, da imagem de Deus. Isso. Exato, exato. Por isso que a gente fala, o homem não é totalmente mal no sentido pleno da palavra. A gente usa o termo depravação total, não é? Mas a depravação total não quer dizer que o homem ele é mal no sentido de continuamente fazer o mal. Não, é no sentido de estar morto espiritualmente. Não é? Porque existem muitas pessoas que são ímpias, mas que são pessoas boas. Que são pessoas boas, gentis, não é? Compreensivas,
pessoas que ajudam o próximo. Né? Nós sabemos isso. Isso é graça comum na vida delas e os resquícios, né, da imagem de Deus no ser humano. Exatamente, exatamente. É Deus, exatamente. Exato. Muito bem. Exato. Exato. Uhum. Vai crer no fim de quê? Que o homem não vai ter lugar certo, né? Não tem a eternidade. Tudo depende da nossa vontade, já pensou? Se depender da nossa Porque ele não vontade, crê, né? somos perdidos. O que ele prega assim, ele não crê no poder de Deus. Ele é progressista. Né? Então ele defende que o fim do ser humano está baseado na tecnologia e na ciência. Defende da política, né? Isso, é verdade. Exatamente. O céu vai vir aqui, né? O céu vai acontecer quando houver uma progressão da política, da ciência. Exatamente. Muito boa colocação. Ele pensa assim. Ele pensa assim. Tem muitos crentes pensando assim. É uma viagem mesmo. O povo queria saber, né? Pois é, só pensando no aqui e agora. Né? Aí só vai saber da realidade, né? Quando realmente estiver na eternidade. Aí vai ser a surpresa. Aí vai ser tarde demais, né? Se Deus não transformar ele, né? Se não for eleito, Isso, né? isso, Tem exato. vida ainda, Deus pode transformar. É claro que com isso, um eleito pode chegar a afirmar isso. Ele pode até chegar por causa de algum problema, né, espiritual, mas se ele for um eleito, Deus vai tirar esse conceito errado e vai colocar a verdade no coração dele, certo? Por isso que, por mais que ele fale isso, a gente não pode odiar ele ou qualquer outro que diz ser um pregador, um pastor. Não, ame eles, ame essas pessoas. Né? A gente não concorda com o que eles falam. Nós oramos os nossos joelhos e oramos para aqueles pregadores lá da televisão que enganam as pessoas, né, que estão extorquindo as pessoas, pedindo para que coloque copo de água na televisão, para que faça isso. A gente ora para que Deus transforme, para que Deus converta, para que Deus revele a verdade para eles, né, e eles sejam transformados. Mas as atitudes são de ímpios. Estão agindo como ímpios, como falsos profetas. E se, é claro, não houver uma transformação, vão perecer por toda a eternidade. Lembra que Jesus disse? Muitos naquele dia vão dizer a ele, mas Senhor, eu não expulsei demônios no teu nome, eu não fiz isso no teu nome. Você apenas usou o nome de Cristo para meios comerciais. Exatamente. Aí Jesus vai dizer para eles, apartai-vos de mim, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Eles tinham conhecimento, mas não tinham vida. Muitas pessoas na igreja podem até ter conhecimento, mas não têm vida. É como o grande pregador Spurgeon falou. Nós temos que ter duas coisas: luz e calor. Nós temos que ter o conhecimento da verdade, e essa verdade tem que descer para as nossas vontades, para as nossas emoções, para o que nós desejamos. Tem que estar presente isso. Um verdadeiro crente tem essas duas coisas: luz, conhecimento e o calor, o desejo de praticar aquilo que aprendeu. Exatamente. Muito Maria, minha irmã, assim, ela diz assim, não, eu não idolatro santo nenhum. Agora, Maria, eu amo Maria. Aí eu fiquei, A gente também ama Maria, né? Aí eu fiquei, agora. Claro, na igreja, a vida é a mesma. Maria, ela é a mãe de Jesus, com certeza. E agora, eu tenho que chegar lá. Quando até agora eu estou me cobrando, porque faltou alguma coisa a dizer. Mas é muito difícil, tem que ter sabedoria para falar, porque senão ia gerar um conflito ali, né? Isso. Principalmente que tem uma senhora de 80 anos, eu vou mudar a cabeça dessa mulher. Aí eu cheguei e falei,
É só que é uma coisa, né? O sangue de Cristo derramado na cruz é o que nos salva, nos livra do salvo. Aí eu fiz assim, bem, entendeu? Aí minha irmã disse, claro, eu creio Jesus, mas eles creem, pastor. Eles creem no sangue de Cristo, eles creem Jesus pregado na cruz. Mas não percebem que é idolatria. Isso. Aí ele diz assim, que não tem idolatria. Eles hoje já viram, que não tem, eu já vi isso várias outras da família, que eles não idolatram mais, vamos dizer, São José, Santo Antônio, São Pedro, São Paulo. Ele diz que não idolatram. Mas tem a novena, tem as coisas, né? A Maria para ele. Senhora. Eu sempre faço uma pergunta quando estou evangelizando. Eu já dei uma aula sobre evangelismo aqui para vocês, algumas aulas sobre evangelismo, e a primeira pergunta que eu faço para uma pessoa, se for espírita, católica, enfim, a primeira pergunta que eu faço é: se você morrer hoje, para onde é que você vai? Certo? Aí eu vou ser mais específico. Se você morrer hoje e você chegar na presença de Deus e Deus perguntar para você: por que, né, você merece o céu? Por que eu deixaria você entrar no meu céu? Qual a resposta que você daria a Deus naquele momento ali? Geralmente, os católicos ou espíritas, talvez até evangélicos, talvez, aí eu questiono a fé deles, dessas pessoas. Eu fiz coisas boas, eu não sou uma pessoa má, eu fui para a missa, eu fui para o culto, eu ajudei, eu acho, Senhor, que eu mereço o céu. Exatamente, não matei, não roubei, não é? Eu acho que eu mereço o céu. Não, essa é a resposta errada. Ninguém merece o céu. Então, essa é uma pergunta decisiva que geralmente o católico, o espírita, ele vai dizer dessa maneira. Né? Dificilmente, ele pode dizer o que geralmente um cristão verdadeiro diz. Se o senhor perguntasse isso, é só uma hipótese, né? Não é assim que vai acontecer, é só uma hipótese. Só para você pensar um pouco sobre isso. A resposta de um cristão verdadeiro é: Senhor, eu não mereço o céu. Eu não mereço o céu. Mas eu creio que o teu filho morreu para me redimir, para que eu tivesse acesso à tua presença. É através dos méritos dele que eu confio que eu entrarei no céu. Não por mim mesmo, porque eu entendo que as minhas obras são como trapos de imundícias. Não mereço o céu. Não mereço o céu. É por causa de Cristo. É por causa de Cristo somente que eu creio que eu posso entrar no céu, que eu vou morar no céu, por causa dos méritos dele. Essa é a resposta de um cristão verdadeiro. A resposta de outra pessoa geralmente vai ser isso. Ou vai dizer: não sei. Deus sabe. Né? Aí você então vai prosseguir e vai dizer: olha, eu tenho uma boa e má notícia para te dar. Aí você vai falar da má notícia primeiro e depois da boa notícia. Nunca dê a boa notícia logo não, certo? Sempre dê a má notícia. A má notícia, diga logo para ela: ninguém merece o céu. Ninguém vai entrar no céu pelas obras. Porque como é que Deus vai permitir se eu não faço mal a ninguém, se eu estou na igreja, se eu estou... Pois é, aí nesse momento aí você chega para a pessoa e diz assim... Vamos fazer uma comparação, certo? Vamos pensar um pouquinho aqui. Você já quebrou algum dia um mandamento de Deus? Alguma lei de Deus? Você conhece os 10 mandamentos? A pessoa vai dizer: eu já ouvi falar, eu já conheço. Você já quebrou algum deles? A pessoa vai dizer o quê? Se a pessoa for séria, vai dizer: sim, já quebrei, né? Já menti. Aí eu vou sendo mais incisivo. Você já adulterou? Né? Não. Olha, pensamento. A Bíblia diz: se um homem olhar para uma mulher com um olhar indecente, já adulterou. Ah, você já mentiu? Já, não é? Falso testemunho. Você já matou? A pessoa: não, nunca matei não. Mas quantas vezes você se irou contra o seu irmão? Jesus disse que não basta você chegar uma pessoa e apunhalar ela com a faca para dizer que matou. Se você se irar contra o seu próximo, você já matou ele. Então a minha pergunta é: você já quebrou os mandamentos? A pessoa vai chegar à conclusão que já quebrou. Aí eu vou para a Bíblia e pergunto: olha, sabe o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que todos aqueles que erram em um só ponto da lei quebrou todos os outros mandamentos. Todos os outros. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, todo ser humano, inclusive eu, você tem que se incluir nesse momento, inclusive eu, mereço o inferno. Todos merecemos o inferno. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. A boa notícia é que
Cristo morreu para nos redimir dos nossos pecados. Isso é evangelização. É assim que nós evangelizamos, né, as pessoas. Que você vê na rua, né, na escola, no trabalho, sempre confrontando as pessoas com a lei de Deus, mostrando que as pessoas elas não merecem o céu porque são miseráveis pecadoras. Não só porque quebram a lei, certo? Mas porque tem uma natureza caída. Herdamos isso de Adão. Então, ninguém merece o céu, nem mesmo um recém-nascido merece o céu, porque tem uma natureza caída. Ok, irmãos? Mais alguma pergunta? Deu para entender aqui o assunto, queridos? Semelhança com Cristo. Então, semana que vem a gente continua, certo? Eu vou tentar ir devagar para que esses assuntos, irmãos, sejam assim, fiquem bem impregnados na nossa mente. É importante que esses ensinos estejam ali solidificados no nosso coração, para que a gente aprenda mais sobre o que é viver como um verdadeiro discípulo radical. Ele é semelhante a Cristo. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor nesse momento? Eu vou pedir à irmã Marise para fazer essa oração, encerrando a nossa escola bíblica dominical. Senhor nosso Deus, nosso Pai, damos graças, Senhor, porque aqui estamos, Deus, porque nesta manhã, Senhor, podemos aprender mais. Vamos ser semelhantes a Ti. E louvamos e Te agradecemos. E pedimos perdão, Senhor, porque muitas das vezes nós não nos comportamos como verdadeiros cristãos. Mas nós nos alegramos, Deus, porque sabemos, Senhor, que o Senhor nos ama como nós somos. E nos alegramos porque o Senhor disse que tudo aquilo que pediu ao Pai será dado. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor nos restaura a cada dia, Senhor, apesar de nós. Que o Senhor nos tem dado, Senhor, o desejo, Senhor, de sermos santos, Senhor, como Senhor foi santo. E louvamos, Deus, e te agradecemos, Deus, porque apesar de nós, o Senhor nos ama. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que aqui aprendemos nesta manhã. Que nós possamos, Senhor, com mansidão, com sabedoria, passar para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para a nossa família, Pai, que não merecemos nada. Que o Senhor mandou o seu Filho, porque aqui ele veio, porque aqui ele sabe o que é ser pecador, ele sabe o que somos nós, falhos, miseráveis, pecadores que somos. E o Senhor, com seu amor tão grande, Senhor, nos deu, Pai. Louvamos e te agradecemos pela vida, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. E assim, Senhor, nós possamos dizer, Senhor, para os nossos irmãos, Senhor, de forma, Senhor, sábia, que nós não esquecemos do que aqui aprendemos nesta manhã. Obrigado, Deus, por essa escola dominical. Obrigado por essa manhã. Obrigado pelo nosso pastor. Abençoa, Senhor. Ele, a sua família, Senhor, todos que aqui estão, para que a cada dia, Senhor, o Senhor capacite, que Ele venha nos ensinar aquilo que está realmente escrito na tua palavra. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Espero todos à noite para juntos continuarmos adorando a Deus. Bom almoço para todos, irmãos. Vão em paz. Sintam-se abraçados no nome de Jesus. Amém.